Seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Tiago. Primeiro, sintam-se à vontade para perguntar. Sou o Tiago Marinho, eu fiz Ciência da Computação na UFAL. Atualmente eu estou no mestrado lá, terminei a graduação em janeiro. Mas eu ainda sou um competidor da maratona de programação, porque você pode participar 5 vezes. Então, esse é o meu quinto e último ano de maratona de programação. E é sempre uma honra para mim. Eu fico muito feliz de falar para os alunos de informática do IFAL ou para os alunos que querem participar da UBI, porque 60 a 70% do que eu conquistei hoje em dia eu devo muito à UBI e à maratona de programação. Eu falo sempre a UBI e a maratona de programação porque elas são competições que são bem próximas uma da outra. A única diferença, basicamente, da UBI para a maratona de programação é que a maratona ela é uma prova em 3 pessoas. Tá dando para ouvir o meu áudio certinho? Ou tá baixo? Ou tá... Tá dando para ouvir? Pronto, ok. A maratona de programação ela é uma prova de 3 pessoas. E eu fico muito feliz de ver vocês querendo participar, porque a gente está tentando trazer essa cultura para cá, para Maceió. Eu já dei uma palestra para o pessoal do IFAL de Arapiraca também. O pessoal estava querendo participar lá, só que a de lá, como foi antes da pandemia, aí eu fui para ensinar o pessoal a usar o C++, que é a linguagem preferível a você usar nessas competições. Mas o bom é você usar uma linguagem que você se sente confortável. Então, eu soube que vocês usam Python, né? Vocês aprendem Python aí no começo. Então, vocês podem usar também. Se eu não me engano, a UBI dá suporte para Python. E ao longo dessa conversa, eu vou mostrando para vocês mais a fundo como é que funciona a maratona de programação e qual foi a minha experiência de ir para a final brasileira 2 vezes, principalmente no âmbito de conhecer pessoas novas, porque como é uma competição nacional, e assim como a OBI, quando você se classifica para a final brasileira, você conhece muita gente dos outros estados, e na OBI, assim como a maratona de programação, se você for bem na final, você vai para o Mundial, então você conhece pessoas do mundo todo. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Pode sim. Aqui eu tenho uns slides e umas fotos para mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Quem quiser depois fazer pergunta, quiser indo anotando as perguntas aí no chat ou no final, né, Tiago? Ou você Isso. pode... Ou avisa aqui no chat, né, que quer perguntar. E aí, aproveitem, viu, gente? Ao longo da palestra, no final também, eu vou mostrar os materiais para vocês estudarem. Tem um site que eu usava para estudar para maratona de programação, mas ele é focado para o pessoal da UBI. Só que ele é tão bom que você vê para maratona de programação também. Aí eu mostro para vocês também como é que ele funciona. Deixa eu compartilhar aqui. Tá dando para ver aqui? Aqui tá carregando. Tá dando para ver o slide? Tá, sim. Pronto. Eu costumo fazer muita propaganda da maratona de programação porque eu sempre gostei de competir. Acho que assim como vocês, eu sempre gostei de jogar também. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu queria alguma forma de competir com outras pessoas que fosse programando. E o bom disso é que você, ao mesmo tempo que está competindo, você está aprendendo muita coisa. E uma das outras propagandas que eu faço da maratona de programação também é que a maratona ela é patrocinada, assim como a OBI, e a maratona de programação ela é patrocinada por empresas grandes. Acho que todo mundo aqui conhece a Microsoft, Facebook, Google, e geralmente os programadores eles têm uma vontade de trabalhar lá, porque é um ambiente muito bom de se trabalhar e fora que eles pagam muito bem. Então, quando a gente foi para a final brasileira, a gente conheceu pessoas lá que foram trabalhar nesses lugares, e essas empresas grandes, elas
estão sempre de olho em pessoas que participam dessas competições, tanto a UBI quanto a maratona, porque eles sabem que essas pessoas que se dedicam a essas competições, elas são pessoas diferenciadas no mercado. E eles não cobram que você já chegue na empresa sabendo muita coisa. Por exemplo, acho que vocês conhecem, tipo, dá para você desenvolver aplicativos para celular, dá para você desenvolver sites. Quando essas empresas grandes, elas entrevistam pessoas que participam dessas competições, eles não querem saber se você é o melhor cara do mundo em desenvolvimento de sites, mas eles sabem que as pessoas que participam dessas competições, eles têm uma vontade de aprender bem maior do que o normal, e eles têm uma capacidade de resolver problemas bem maior do que o normal. Então é por isso que essas empresas estão sempre de olho nas pessoas que participam dessas competições, e estão sempre incentivando a gente a colocar currículo lá. Ao longo dos slides aqui eu vou mostrando umas fotos de como foi lá, mas na última a gente foi para a final brasileira do ano passado também, que a gente se classificou, e a gente teve acesso direto com o pessoal da Microsoft, que estava lá recrutando, e a gente recebeu um treinamento deles e um incentivo de colocar o currículo lá. Então isso, para quem está acabando a faculdade, é uma coisa muito grande, muito boa, muito grande, e serviu muito de incentivo para mim, para continuar incentivando as outras pessoas daqui de Maceió a participar da UBI. E por que é importante participar da UBI? Como eu disse, eu estou com o slide parado, viu, pessoal? Porque a gente usa esse slide para mostrar as pessoas que estão entrando lá na UFAL. Então ele é mais focado para maratona. Eu estou só dando uma palhinha antes sobre a UBI mesmo. O nosso estado ele está um pouco atrás dos outros estados, porque a gente aqui não tem uma cultura muito boa de participar da UBI. Geralmente na maratona de programação, os estados que ganham a maratona, eles são tipo São Paulo, Pernambuco, e são estados que eles estão bem na nossa frente de participar da UBI. E quem já chega para participar da maratona de programação, que veio da UBI, a pessoa já chega destruindo tudo e ele já chega bem melhor do que as outras pessoas. Então, eu digo para vocês que vocês são privilegiados. Eu queria ter tido essa oportunidade que vocês estão tendo de ter incentivo de participar da UBI, porque eu estudei em um colégio que não incentivava isso. E quando eu cheguei na faculdade, eu vi o quanto isso seria importante para mim se eu já entrasse na faculdade sabendo isso. E se eu já começasse na maratona de programação já vindo da UBI, tendo estudado para a UBI, e quando eu dei uma aula para o pessoal de Arapiraca, o pessoal se empolgou muito, tanto que a gente criou um grupo para o pessoal ficar tirando as dúvidas. Quando tivesse travado em alguma questão, o pessoal manda no grupo. Quando terminar a palestra, eu vou mandar o link para vocês também, caso alguém queira continuar estudando para a UBI. Se eu não me engano, vocês têm o ensino médio todo para fazer, né? Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas vocês podem fazer todos os anos, e o importante é você sempre estar praticando. E isso eu vou explicando mais para frente em algumas técnicas de estudos que a gente usa também. Essa é uma das fotos da final mundial da maratona de programação. Ela funciona como a professora de vocês falou. Realmente são balões que vêm a partir de uma questão que você acerta. E ela é uma competição muito grande. Dentre essas universidades do Mundial, tem todas as melhores universidades do mundo. Tem Harvard, tem MIT, não sei se vocês conhecem, mas são universidades muito grandes que são referências no mundo todo. Então, sempre tem equipes dessas universidades participando. E geralmente o Brasil ele leva 5 equipes daqui para essa final mundial. E é uma pena que, como São Paulo, Pernambuco e alguns outros estados, eles têm uma cultura muito forte de estudar. Geralmente os estados que começaram agora a estudar, tipo o nosso, eles saem atrás. Mas é isso que a gente está tentando mudar, de incentivar vocês a participarem da UBI para participar dessas competições. E isso faz com que até o mercado de trabalho ele aumente aqui no nosso estado também. Isso aqui são só fotos de como é que funciona. Tem premiações em dinheiro. Isso são para as equipes que chegam no Mundial e ganham. Geralmente, quem ganham essas competições da maratona de programação no Mundial, ou são os russos, ou são os chineses. Então, a gente da maratona daqui do Brasil está tentando incentivar ao pessoal a já começar estudando da UBI mesmo, porque a diferença desse pessoal que estuda lá fora, os russos, é que quando eles estão no ensino médio, eles já têm uma base muito forte
de programação e de matemática. E essa competição da OBI e da maratona de programação, ela é focada só em programação e matemática. Então, é bom você ter uma base boa de matemática. E se você não tiver, assim como eu não tive, é, você consegue estudar durante a faculdade. Eu estou falando isso para incentivar vocês, porque vocês já estão começando bem na minha frente, porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem compilar um arquivo direito, porque eu não tive tanto incentivo para o estudo de programação. Então eu tive que correr atrás de tudo sozinho. E vocês ainda tiveram essa oportunidade de estudar no IFAL e já começar a ver como a programação funciona. E o melhor ainda é ter essa oportunidade de ver como a OBI funciona, de participar. Então, poxa, eu sinto até inveja de vocês, porque eu queria ter tido isso também. Acho isso muito, muito massa. Queria que todos os colégios eles incentivassem nisso. Porque quem estuda muito para essas competições está um passo muito à frente no raciocínio lógico. E eu falo que isso mudou muito minha cabeça, estudando para essas competições, porque eu consegui pensar muito mais rápido. É, o meu inglês também melhorou muito, porque essas competições. Outra coisa, eu acredito que. Não sei se tem alguma pessoa que é fluente em inglês, mas quando eu entrei aqui, né, nessa reunião, mas quando eu entrei na faculdade, eu não era. O meu inglês não era tão bom. Então, quando eu comecei a estudar para maratona, geralmente eu pegava vários materiais em inglês, porque se você estuda programação, os melhores materiais geralmente são em inglês. Tem muito material bom em português também, mas se você quer achar alguma coisa, geralmente você consegue achar mais rápido ou um material melhor em inglês. Então a maratona me ajudou muito nisso também. E isso me ajudou bastante, tanto para achar um emprego, por exemplo. Hoje eu trabalho e um dos motivos de ter o meu trabalho hoje, que ele é muito bom, foi a maratona também. Ela me ajudou bastante com isso. E isso são outras fotos das premiações. Essa foto daqui de cima eu vou mostrar mais para frente com a resolução melhor, mas é só para vocês verem a quantidade de pessoas que vão para a final. Aqui nessa foto eles quiseram juntar todos os patrocinadores, então tem gente da Microsoft aí no meio, é só para vocês verem como é. E uma das coisas boas de você participar da maratona é que geralmente a faculdade paga para você. Então, nesse ano que a gente foi a primeira final que a gente se classificou brasileira. Antes, só para vocês entenderem melhor, a maratona ela tem cerca de 700 times participando. Então, os 45 melhores times, de acordo com algumas regras, eles se classificam para essa final brasileira. E essa final brasileira que a gente participa é uma final com os 45 melhores times do Brasil e a gente está competindo com a América Latina toda. Então, acaba que essa sede que vocês estão vendo na foto de todas essas pessoas, a gente está com as equipes do Brasil, mas a gente é uma prova como se fosse online e a gente está competindo também com o pessoal da Argentina, do Chile. E as melhores equipes da América Latina vão para o Mundial, que é a última fase. Então, primeiro tem essa primeira fase com 750 times, que foi quando a gente se classificou, em 2017. E quando a gente foi para a final em 2017 foi muito legal, porque a UFAL ela pagou tudo para a gente. Então, a final foi em Foz do Iguaçu. A gente foi para Foz do Iguaçu com tudo pago. Os próprios patrocinadores da maratona de programação, eles pagam tudo para a gente. A gente fica em um hotel com todo mundo junto. Então, geralmente é um hotel com um monte de coisa para o pessoal socializar. O povo passa o dia jogando sinuca, jogando bola, fazendo tudo para se conhecer, trocando experiência. E é muito legal, porque a gente conheceu gente do ITA. A gente, não sei se vocês conhecem o ITA, a USP. A gente estava concorrendo contra eles na final brasileira e foi uma sensação muito boa, porque foi a nossa primeira final e os caras eles eram infinitamente na nossa frente, mas só a sensação de estar ali vendo os caras fazerem aquilo tão bem na nossa frente incentivou muito a gente a estudar. Então essa nossa primeira experiência de ir para a final foi muito boa, para a gente ver o quanto a gente precisava estudar e o quanto o nosso estado ele estava atrás dos outros nesse sentido. Mas não atrás dos outros porque a gente é incapaz, mas porque o pessoal lá eles estudam bem mais tempo que a gente. Então o pessoal que já vem da OBI já sai muito da frente. E é por isso que a gente está incentivando tanto o pessoal a continuar participando dessas competições.
Para participar da maratona de programação, tem algumas regras. Isso aqui serve mais para o pessoal que está na faculdade, mas vocês que são do IFAL, se eu não me engano, podem participar da maratona de programação também, só que como café com leite. Então, caso você se classifique, você fica em uma posição boa, você não vai para a final. Mas você pode participar da final também como café com leite. Mas aí cada um paga o seu. Tipo, a faculdade, no caso, ela não banca. Mas, como eu disse, a maratona você pode participar 5 vezes durante a faculdade. Então, eu não sei se todos aqui pretendem cursar, seguir no curso de computação depois do IFAL, mas caso queira continuar na computação, eu recomendo muito que você participe das maratonas. E você tem cinco oportunidades. E se você já estudou da UBI, você tem uma chance muito maior de ir para a final. Então, caso vocês venham para o FAO, com certeza vocês vão me ver lá, porque a minha equipe, que eu vou mostrar mais para frente, a gente continua treinando o pessoal que está entrando. A gente tem todo um cronograma de estudos e eu posso passar para vocês depois. A ementa da maratona de programação e da OBI, ela é praticamente a mesma. Então, vocês podem usar o nosso material para estudar também, porque já que o estilo das questões é o mesmo. Eu não sei se alguém aqui nunca viu uma questão da OBI, mas eu vou mostrar uns sites também para vocês verem. E outra regra que geralmente isso funciona para os times que são muito bons, que estão estudando há bem mais tempo, é que você só pode ir para o Mundial 2 vezes. Então, tem algumas pessoas em Pernambuco que os caras são tão bons que eles conseguem ir para o Mundial da Maratona nos 2 primeiros anos da faculdade. Porque a maratona ela é uma competição que ocorre todos os anos. Então, nos 2 primeiros anos da faculdade do cara, ele conseguiu ir para o Mundial 2 vezes, e os 3 últimos anos da faculdade dele, ele já não pode ir mais. Porque senão a maratona fica uma competição muito desbalanceada. Então, essa é a forma dele de balancear isso. E assim como a maratona, a OBI tem a IOI. Não sei se vocês já ouviram falar, que é justamente esse mundial. Então, várias pessoas que ganham o mundial da maratona, eles também ganharam a IOI. Ou eles pelo menos chegaram na IOI, que é a Olimpíada de Informática Internacional, eu acho a tradução. Eu vou mostrar algumas competições para vocês. Geralmente, quem começa a se envolver muito com a OBI e com a maratona de programação gosta de ficar competindo. Então, tem várias competições patrocinadas por fora para vocês participarem e que também vale prêmio. Uma delas é essa do I3E Extreme, que é como se fosse uma maratona de programação. Eu não participei dessa porque ela é muito cansativa. Ela é uma competição de programação que dura 24 horas. Então você se junta com a sua equipe e passa 24 horas programando. Mas tipo, você pode descansar, tem várias regras que vocês podem fazer o que vocês quiserem durante 24 horas. Só que você tem 24 horas para fazer as questões, diferente da maratona e da OBI. Eu não lembro quanto tempo tá a OBI, mas a maratona de programação, ela é uma prova que dura 4 horas, se eu não me engano, 4, 5 horas. Se eu não me engano, a final brasileira ela é um pouco mais extensa, porque a prova é bem mais difícil. Mas eu vou mostrando aqui os resultados da UFAL na maratona para vocês verem como foi a evolução, que foi bem interessante. Tem também uma competição de programação realizada pelo Facebook. Acredito que todos vocês conheçam o Facebook. E eles promovem essas competições de programação. E é muito legal porque ela dá dinheiro e geralmente são prêmios bem bons. E além disso, eles estão sempre de olho nas pessoas que participam. Então, assim como a Maratona e a UBI, essas empresas elas estão de olho nesses competidores. E é muito legal isso, porque você, quando ganha uma competição dessas, ou se sai bem numa competição dessas, e o se sair bem não é você chegar a ganhar ou ficar entre o top 10 pessoas que participaram. Mas você só se sai bem mesmo e adquirir conhecimento suficiente para a entrevista. Mais para frente eu vou falar como é que funciona, porque a importância dessas competições é que essas empresas grandes, Facebook, Microsoft, Google ou a Amazon, por exemplo, quando elas fazem uma entrevista de emprego com programadores, geralmente a entrevista de emprego ela é tipo uma questão da OBI ou da maratona. Então ele chega para você, dá um problema
bem parecido com o que cai na UBI, e você tem que resolver ao vivo, para o cara explicando para ele como é que você está resolvendo. Então a entrevista de emprego funciona assim, para essas empresas grandes. E é por isso que elas estão sempre de olho nas pessoas que participam dessas competições. Estão entendendo? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? Uma outra plataforma de competição é o Kaggle. E essas competições do Kaggle, elas são um pouco diferentes. Eu não sei se vocês já viram banco de dados na faculdade ou se já ouviram falar, mas é uma plataforma de competição baseada em banco de dados, que você tem que resolver alguns problemas de ciência de dados, que chama, só que os prêmios aqui são maiores. Tem prêmios que chegam até a $10.000 ou $30.000, ou bem mais do que isso. Então são competições bem legais também. E as empresas, e nesse caso você tá bem mais perto da empresa às vezes, porque a própria empresa, tipo, o próprio Facebook pode chegar aí e dar um problema que eles estão tendo para você resolver. Então você resolve problemas que eles estão tendo, e só que isso gira em torno de uma competição também, como essa daqui que tem 500 times inscritos, essa outra tem 3.800 times inscritos. Aí é muito bom para você aprender também, trocar experiência com outras pessoas. Essa é outra competição, o RoadSec, que é, se eu não me engano, é parecida com a maratona. Essa eu nunca participei, só vi o pessoal falando mesmo. Essa daqui também, o Google Code Jam, essa já é patrocinada pela Google, é uma das competições também. E assim como a competição do Facebook, ela dá vários prêmios e ela tá de olho nos programadores que estão se saindo bem nessa competição. Essa do Google Code Jam eu participei esse ano também. Foi uma experiência muito massa. Essa foto daqui é para quem chega na final dessa competição. Assim que você faz a prova online, dependendo da sua colocação, vão ter outras fases e quando chegar na fase final, o Google paga tudo para você ir fazer a prova lá na sede deles. Então isso é uma experiência muito legal também. E eu estou mostrando isso tudo, pessoal, porque vocês são novos e vocês estão tendo a oportunidade de estudar para a UBI. Então, se você tem interesse em continuar programando, se você gosta de competir, você vai se sair bem na frente das outras pessoas e vocês têm capacidade de chegar a uma final dessa e competir lá fora. E se você conseguir isso, você já está com a vida feita praticamente, porque o Google vai estar sempre de olho. Tem um amigo meu que todos os anos as empresas elas mandam mensagem, e-mail para ele aplicar, porque ele já tentou fazer a entrevista. A entrevista eu vou explicar mais para frente como funciona, mas ela tem algumas fases e geralmente nas vezes que ele tentou, ele já aconteceu alguns casos de ele perder na última fase por algum detalhe ou por nervosismo, enfim. Mas foi uma experiência muito boa para ele, porque ele teve contato com as empresas e você fazer a entrevista para uma empresa dessa, só de você fazer a entrevista já é uma experiência muito boa. E, como eu disse, a entrevista ela tem alguns pontos. E eu tô falando sobre isso, pode ser um pouco precoce falar sobre as entrevistas, mas eu tô falando isso porque essas empresas elas também aceitam estágios. Então vocês que são novos, quando entrarem na faculdade, até no primeiro período da faculdade de vocês, assim que vocês entrarem, vocês já podem aplicar para algumas empresas para fazer estágio. Então, se vocês já começam estudando da UBI, vocês conseguem um estágio desse no começo do curso, vocês são praticamente os melhores daqui, vocês saem muito diferente das outras pessoas. E eu acho isso uma baita de uma oportunidade, se eu fosse vocês não perderiam. Mas essa entrevista, ela tem algumas fases. A primeira, elas olham o currículo, e você não precisa ter um currículo grande. E tem essa entrevista, que é essa segunda parte, que ela é dividida em algumas fases. A primeira é a conversação em inglês, que geralmente essas pessoas elas entram em contato com você e elas vão ver qual o nível do seu inglês, como você conversa, se você consegue se comunicar. E o inglês é importante porque você, na computação, praticamente tudo que você vai procurar, se você só acha um material muito bom, geralmente em inglês. Então essas empresas elas prezam muito por isso. E as provas finais, elas são em inglês. Então,
geralmente quando o competidor ele chega nessas finais, ele geralmente tem um nível bom de inglês, ou pelo menos para ler. E a entrevista, ela geralmente funciona assim, tem um entrevistador e você vai fazendo código na frente dele. Você pode escolher a linguagem também. Você pode fazer em Python, pode fazer em C, pode fazer em C++, e assim vai. Essa aqui é uma das sedes da Google, que vocês podem trabalhar caso vocês saiam muito bem nessa competição. E esse é um dos livros que a gente recomenda para estudar para entrevista, que o próprio pessoal da Microsoft recomendou isso para a gente. Então esse livro é muito bom. Agora chegou a hora de falar sobre a maratona de programação. Essa aqui foi a primeira participação da UFAL na maratona de programação. A prova ela só tinha 9 questões, 8 questões, aliás, e para quem está fazendo essa prova da maratona ou da UBI pela primeira vez, ela pode ser um pouco assustadora, porque principalmente para quem treinou muito pouco, porque às vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer prova nesse estilo. Não sei se vocês já viram como é, mas basicamente eles dão um problema, você resolve e o seu código ele tem que passar nos casos de teste que ele dá. Só que ele mostra alguns casos de teste e outros não. Então, basicamente, você tem que pensar nos casos de teste da questão, de forma que você imagine todos os casos de teste que aquela questão pode ter. Eu não vou poder mostrar muito isso a fundo agora, porque o legal é quando está todo mundo em um laboratório e todo mundo pode abrir a questão e eu explico enquanto eu faço código, mas isso a gente pode combinar alguma outra vez para ficar melhor para todo mundo. Mas essa aqui foi a primeira participação da UFAL. O time da UFAL de 2009, eles fizeram 3 questões e vocês verem, o computador eram bem antigos. E esse daqui tá dando para ver o ponteiro do mouse? Dá sim. Ah, tá, ok. Esse daqui é o nosso professor responsável, é o Rodrigo Paes. Ele que organizou quando começou a maratona, ele fez o nosso plano de estudo, então ele ajudou bastante. E quando a gente se classifica para a final ou quando a gente vai competir todos os anos, ele vai junto, porque ele é como se fosse o nosso coach. Aí ele auxilia muito a gente nesse quesito, ele libera os laboratórios para a gente estudar, para a gente dar aula para o pessoal que está entrando. Então é uma experiência muito boa. E outra coisa, pessoal, é que lá a gente, quando estava dando aula, a gente parou por causa da pandemia e porque eu e a pessoa que dá aula comigo, a gente acabou ficando sem tempo por causa do final do curso. Mas provavelmente a gente vai voltar a fazer isso. Essa foi a segunda participação da UFAL em 2010, já foi aumentando o número de times. Nesse ano tiveram 2 times participando. Então a UFAL ela saiu um pouco melhor nesse ano, se eu não me engano. E em 2015, para vocês verem, em 2010 teve uma pausa até 2015, porque para vocês verem como o interesse do pessoal era pouco. Em 2015 foi a primeira vez que a UFAL ela se classificou para uma final brasileira. Então a prova ela tinha 12 questões, se eu não me engano, e a UFAL ela passou para a final brasileira fazendo só 4 questões. Para vocês verem como a prova a prova às vezes é muito difícil. Tem 500 times participando, só que é meio raro ter algum time fechando a prova. Então não tem problema você fazer poucas questões na prova. O importante é você se divertir e adquirir conhecimento, porque isso lhe ajuda bastante ao longo da sua vida de programador. Então em 2015 foi a primeira vez que a UFAL foi para a final brasileira. Essa foi a primeira equipe. Esse aqui é o nosso professor. Essa final foi em São Paulo. Todos os anos a final brasileira ela muda de estado. Então, em 2015 foi em São Paulo, foi a primeira vez que a UFAL foi. E foi uma experiência muito massa, e isso foi o gatilho para a UFAL ela começar a se empolgar a estudar para maratona. Então, a partir dessa final, começou a se organizar grupos de estudo melhor, e foi uma situação muito massa. E em 2015 foi o ano que a UFAL foi para a final, e em 2015 também foi o ano que eu entrei. Então,
Quando eu entrei, a UFAL ela já estava bem empolgada a participar da maratona. E em 2016, que foi o meu primeiro ano que a gente participou, a UFAL levou, acho que foram 7 times e para participar da maratona. E como a gente não tem uma sede para fazer a prova aqui em Maceió, a gente tem que fazer a prova em Sergipe. Então a gente compete diretamente com o Sergipe. E Sergipe, no ano de 2016, eles pegaram a vaga. Só que o time que foi para a final em 2015, eles não conseguiram a vaga. E o meu time, que não foi o que eu fui para a final, ele não foi tão bem na prova, mas para mim foi muito bom eu ter participado, mesmo não tendo estudado muito, porque eu vi o quanto eu estava atrás dos outros e o quanto eu precisava estudar. E foi muito bom ter ido participar, porque eu conheci pessoas de Sergipe que estavam estudando há bem mais tempo que eu. E isso me empolgou muito, porque eu sou competitivo e eu gosto de competir, mas de uma forma saudável. Tipo, a maratona ela tem é uma competição, mas a gente tem até um grupo. E para quem quiser continuar estudando para o UBI, eu posso mandar o link desse grupo também. Que a gente tem nesse grupo mais de 1.000 membros do Brasil inteiro. Tem pessoas do ITA, pessoas de Pernambuco, pessoas da USP, pessoas de todas as faculdades, pessoas que vão fazer a OBI também, que querem ir para a IOI, focam em ir para a IOI. Todas estão nesse grupo. E é uma competição muito saudável, porque mesmo que esteja todo mundo competindo entre si, e para ser o melhor, todo mundo se ajuda. Então, eu acho muito legal esse clima de competição saudável que a maratona tem e de você conhecer as pessoas dos outros estados. Até hoje eu tenho amigos do Ceará, da USP, de Minas Gerais, por causa da maratona, e a gente troca muita experiência por causa disso. Então, você acaba conhecendo muita gente boa. Teve esse amigo meu daqui, é o que aplica para empresas de fora por causa da maratona. E ele e alguns amigos dele, eles foram trabalhar na Microsoft. Inclusive, um amigo da gente que foi para a Microsoft, assim que ele terminou o curso, a Microsoft contratou ele, mas não como estagiário, e sim como full time, que chama, que é você trabalhar os 2 horários, ganhando US$ 10.000. Então, para a gente pode ser um salário absurdo, deve ser R$ 50.000 aqui. Só que para a Microsoft é muita coisa. Quer dizer, para a Microsoft é uma coisa básica, na verdade, de se dar, mas para a gente é muita coisa. Então, isso foi uma das coisas que me empolgou também, porque eu quero ganhar dinheiro, então a maratona me ajudou muito para a estudar, para tentar aplicar para uma empresa dessas. E como eu pretendo ir para fora também daqui a um tempo, eu pretendo aplicar também para uma empresa dessas. Esse foi o ano de 2016 que a UFAL levou todas as equipes que queriam participar. Só que foi uma sensação foi uma experiência muito legal, porque todo mundo se empolgou depois a estudar. Mas o problema da maratona e da UBI é que quando você, tanto na UBI quanto na maratona, mas quando você está na faculdade ou está estudando no ensino médio, você acaba tendo outras matérias para estudar também, e isso tira um pouco do seu foco para estudar para as competições. Então, praticamente 80% do povo da foto aqui parou de estudar depois de 2016. E só o meu time e outro time que continuaram estudando. Então, em 2017, que foi quando a gente conseguiu a classificação por uma regra, a gente fez 6 questões dessa vez. A gente, de 2016 para 2017, continuou estudando. Então, a gente conseguiu fazer 6 questões dessa vez. Para vocês verem, a UFAL começou fazendo 3 questões e a gente aqui, 7 anos depois, estava fazendo 6. Então, isso foi por falta de incentivo também, porque a diferença é que nos outros estados, Pernambuco, São Paulo, por exemplo, eles já têm competidores experientes e aqui a gente não tinha, a gente teve que começar tudo do zero. Eu não tinha uma pessoa como vocês estão tendo para mostrar tudo isso para mim. Não tinha pessoas para me mostrar os assuntos para estudar, quais assuntos estudar e por onde começar. Então a gente teve que perder muito tempo procurando onde estudar e acaba que o nosso processo de aprendizagem ele foi bem mais lento do que o normal. Então isso acabou sendo bem ruim para a gente, mas a gente
teve força de vontade e estudando sozinho a gente conseguiu ir para a final em 2017. Então essa foi a segunda final que a UFAL conseguiu ir e foi a minha primeira final brasileira. Foi uma viagem muito boa e esse foi o meu time na época, que foi quando a gente conseguiu ir, fazendo 6 questões. A gente foi para Foz do Iguaçu com tudo pago. É um lugar muito bonito. E, inclusive, a final brasileira da maratona desse ano vai ser em Gramado. Quer dizer, seria em Gramado por causa da pandemia. Aparentemente vai ser cancelada. Mas a gente tava doido para participar esse ano porque a gente queria ir para Gramado porque é um lugar muito bonito. Então, a gente queria muito participar esse ano, só que eu não sei como vai ser. E esse foi o ano que a gente foi para Foz do Iguaçu. Isso aqui foi uma foto nossa, porque a maratona, como eu disse, a própria equipe de lá, eu sou esse do meio, tá? A própria equipe de lá, eles levam você a pontos turísticos da cidade, porque alugam uns 5 ônibus, botam todas as equipes dentro e saem conhecendo a cidade, mostrando pontos turísticos pra gente conhecer os lugares. É uma experiência muito boa, muito legal. E depois de 2017, foi 2018, quando a gente participou. Eu tava de muleta, inclusive. Tive um problema no joelho. E foi um ano bem decepcionante pra gente, porque a gente não conseguiu a vaga esse ano, porque a prova ela tava muito difícil. Eu não sei o que teve nas pessoas que fazem a prova. Inclusive, as pessoas que fazem a prova da maratona e da OBI são ex-competidores da maratona de programação. Então, às vezes fica um pouco difícil para eles medirem o nível da prova. Não é fácil fazer uma prova totalmente equilibrada. Então, a prova esse ano ela estava muito difícil e a maratona, diferente da OBI, a maratona ela tem uma regra de que se os times eles fazem o mesmo número de questões, ganha quem fez as questões mais rápido. A OBI, se eu não me engano, ela é por número de casos de teste que passa. Eu não sei se isso mudou, mas até um tempo atrás era assim. E eu falo isso porque quando você entra na faculdade, o seu primeiro ano de faculdade você pode participar da OBI também. Então a gente também treina o pessoal de lá a participar da OBI. É um nível sênior, se eu não me engano. Então, para esse ano a gente não conseguiu a vaga para a final, em 2018, porque a prova estava muito difícil, a gente acabou ficando nervoso e o nosso computador desligou no meio da competição e a gente perdeu uns 15 minutos. Então a outra equipe passou a gente por alguns minutos e isso deixou a gente totalmente triste. A gente viu que a gente precisava estudar mais para não ficar nervoso assim. E aí foi quando chegou 2019. A gente passou 2018 estudando insanamente. E chegou 2019 e a gente conseguiu terminar a prova com 7 questões, quase consegue fazer a oitava. De 6 questões para 7 questões parece pouca coisa. Só que a maratona ela geralmente tem cerca de 3 questões fáceis, 3, 4 questões fáceis. E as outras questões são tudo divididas entre médias e difíceis. Então é meio imprevisível. Mas para esse ano de 2019 a gente fez praticamente todas as questões fáceis, todas as médias e quase conseguia fazer uma difícil. Então, para uma faculdade que não tinha o costume de estudar muito isso, foi uma sensação muito boa. Acho que foi um dos melhores dias da minha vida, porque a gente estava indo tão bem nessa prova de 2019 que de 750 times do Brasil inteiro, isso contando com USP, ITA e todas as outras universidades, a gente conseguiu ficar em segundo do Brasil inteiro. Então, foi uma sensação muito boa, porque a gente ficou na frente do ITA, de alguns times da USP, e de vários times de todas as universidades do Brasil. Então, a gente ficou muito feliz por isso. E quando acabou a prova, a gente ainda conseguiu acabar a prova em 20º. Isso é uma colocação muito boa de 750 equipes entre o Brasil todo. E as pessoas que ficaram na nossa frente eram pessoas que estudavam muito, muito mais tempo que a gente. E a gente ficou na frente de pessoas que estudaram muito mais tempo que a gente também. Então isso foi um resultado muito massa. Foi o ano que a gente foi para a final brasileira também, foi ano passado, em 2019. E vocês podem ver aqui, tem times da Unicamp, de Campina Grande, de Brasília. Essas pessoas estudam mais tempo que a gente
E as pessoas que, como vocês podem ver, as pessoas que estão nas primeiras colocações aqui, eles ficaram com uma questão a mais que a gente. Então a gente não está tão longe deles. Se a gente tivesse feito uma questão a mais, a gente podia ter ficado em quinto ou em alguma posição assim, em sexto. Então foi uma sensação muito boa. Em 2019 foi onde que a gente foi a última vez que a gente foi para a final. E isso foi, não é a foto da final, mas é quando a gente foi para Sergipe com os times que estavam estudando. Porque agora a gente só está levando as equipes que estavam estudando há mais tempo com a gente. E então eu e esse amigo meu aqui, o Nelson, a gente estava preparando essas equipes, a gente sempre mandava questões, sempre mandava questionário, sempre mandava assuntos para o pessoal estudar e o pessoal foi se dedicando também. Então eles foram para Sergipe com a gente. A gente consegue uma ajuda de custo da UFAL para pelo menos conseguir transporte e a gente fica hospedado em um hotel para todo mundo ficar e competir lá em Sergipe. A gente faz a prova na própria UFS, que é a Universidade Federal de Sergipe. Aí a gente foi para a final em 2019 e a gente ficou em 26º, porque a prova da final ela já é muito mais difícil do que a primeira fase, que é a fase de classificação para a final, que a gente fez 7 questões. Aí aqui a gente fez 4, só que os times que ficaram acima da gente fizeram 5, 6, então a gente também não estava tão longe deles. Só que aqui na final, como a gente nunca tinha ido com um resultado tão bom, isso deixou a gente um pouco nervoso também, mas foi só uma questão de experiência. Então, mas a experiência mesmo assim ainda foi muito boa, porque a gente trocou ideia com muita gente de lá, de novo. E essa é uma foto nossa na hora da competição em 2019. A gente cada time fica em uma baia e cada baia tem o seu computador. Então, diferente da UBI, que cada um programa sozinho, a gente aqui tem que dividir um computador para as 3 pessoas. Então acaba que a gente tem que montar algumas estratégias para programar durante a prova. Por exemplo, eu posso dizer que sei uma questão, aí eu vou tentar programar essa questão, só que eu posso estar fazendo ela errada. Então isso faz com que a gente perca tempo e isso desça a nossa colocação. Então a gente tem que montar muita estratégia na hora da prova do que fazer. Então a gente às vezes tinha solução para a questão, mas a gente não programava. A gente fazia a solução no papel primeiro. E é outra coisa que eu recomendo muito a vocês que vão fazer o BI, que é fazer a solução da questão no papel. É muito importante vocês saberem colocar a ideia de vocês em um papel e depois programar para sair mais fácil. E depois de tanto fazer questões, vocês acabam tendo um feeling de fazer isso muito rápido. Então, depois dessa final que a gente ficou em uma colocação tão boa que as outras equipes da UFAL elas começaram a se empolgar também. Então, isso foi o pessoal que participou da competição de programação do I3E que eu falei, de ficar 24 horas. Então, o pessoal ficou 24 horas programando e a nossa equipe ainda ficou em posição boa. Eu não lembro quantas equipes globais tinha, mas a UFAL ficou em 135. Se eu não me engano, isso foi uma colocação muito boa e ficou em 8º do país. Isso foi uma colocação muito boa. E a gente tem um grupo de estudo para maratona de programação, que é o GEMA, Grupo de Extensão de Maratona de Programação. E a gente, através desse grupo, a gente consegue algumas vantagens pela UFAL. Então antigamente a gente ia todo sábado de manhã para estudar com o pessoal, mas acaba que sábado é um dia meio ruim, que é o dia de descanso do povo, então a gente estava mudando esse dia para sexta. E caso a gente volte a estudar e volte a dar aula e liberar os questionários, caso vocês queiram, eu mando para vocês também, para vocês darem uma olhada, toda sexta que a gente tiver, caso alguém ainda queira estudar para a OBI do ano que vem. E através desse grupo a gente dá aulas de vários assuntos. E mais para frente eu vou mostrar alguns assuntos que caem na OBI e que caem na maratona também. Então a gente acaba usando o mesmo material. E esses são alguns dos sites que a gente usa para estudar. Eu, particularmente, só uso o Codefoss. É o site que ele sempre tem competições de programação. E praticamente toda semana tem umas 2, 3 competições. Dura 2 horas e meia e ela é feita individualmente. Então você recebe uma lista de 5, 6 ou mais questões. E você lê a questão e faz. Então eu posso
vocês podem entrar depois e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam comigo. Mas é um dos sites que a gente usa para treinar para maratona. E depois disso a gente começou a fazer competições internas na UFAL. Então cada equipe ficou meio apertado porque o laboratório era meio pequeno, mas a gente tentou usar a ideia de balão e fazer uma competição lá para o pessoal se empolgar. Até quem não teve a oportunidade de ir para a maratona fazer também. E a gente teve o mesmo esquema de dar balão, de fazer placar com as equipes. Então, quando a gente tiver, caso vocês queiram participar também, a gente manda o link para vocês participarem. É uma sensação legal. Para você pelo menos ver mais ou menos como é o sentimento de participar da maratona. E a gente conseguiu dar premiações também para as equipes vencedoras. Foi bem legal. Essa é a foto do placar como ficou de algumas competições. A gente deixou, assim como a maratona você pode participar sendo de qualquer curso. Você não precisa ser de computação para participar da maratona de programação. Tanto que em uma final que a gente foi, tinha um cara que ele era, eu não lembro se ele era da biologia, mas ele gostava de programar e ele era muito bom nisso. Então ele simplesmente começou a participar da maratona de programação e acho que depois ele mudou de curso. Mas ele gostava de programar e de competir. E essa foi a segunda competição que a gente fez interna também, seguindo o mesmo esquema de placar, dando balões e tudo mais. Aí dessa vez a gente premiou com chocolate e as equipes vencedoras. Foi só para brincar mesmo, mas o pessoal acabava se empolgando mais para estudar, então era sempre bem legal. A gente faz isso mais para incentivar o povo, porque quando eu parar de competir e o Nelson também, que é esse de camisa amarela, que a gente tá sempre à frente de dar aula pro pessoal, para o FAO não perder esse costume de estudar para maratona. Então a gente tenta empolgar ao máximo o povo a começar estudando desde cedo para que eles não desistam depois. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Bicho, no Code Forces, também tem, no caso, quando rola o problema, eles liberam alguma resolução, alguma explicação? Sim, sim, sim. Era isso que eu ia falar para vocês também. Quando vocês vêm aqui. Tá vendo a minha tela, né? Sim, sim. Isso aqui é uma lista de competições que já tiveram. Tipo, isso aqui, essas que tem esses quadradinhos coloridos é porque eu já fiz alguma questão delas. Tipo, essa daqui, essa prova aqui eu fiz todas as questões. Aí, quando você escolhe um problema aqui, vamos supor esse daqui, ela é em ordem de dificuldade, os problemas. Certo? Quando você escolhe algum problema, geralmente no tópico dele, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se esse daqui tem. Esse daqui não vai ter. Mas geralmente no fórum da competição ele tem o editorial, ó, aqui. Aí tem solução para todas as questões. Todas, todas, todas. Aí, ó, para a primeira questão, ele dá o tutorial e o código. Sacou? Massa. Muito útil. Agora sim, para OBI, eu recomendo esse site aqui. Acho que vocês não precisam fazer o CodeForces agora. Eu acho que vocês podem focar no CodeForces só quando vocês forem fazer a maratona. Mas para OBI, eu recomendo o Noik. Vocês já ouviram falar? Eu já. Pronto. O Noik, você chega aqui nas Olimpíadas. Informática. E você tem esse guia de estudos. Que, se eu não me engano, ele ensina você a fazer um cronograma e essas coisas. E esse curso do Noik, que eu acho que é o mais importante. Para quem quer continuar estudando para a UBI para o próximo ano, a UBI desse ano vai ser esse mês, né? Isso. Tem pouco tempo para estudar para desse ano, então eu recomendo que vocês façam na linguagem que vocês se sentem confortável, que é o Python. Mas se vocês forem fazer próximo ano, eu recomendo que vocês dêem uma olhada em C++, porque é a linguagem que a gente usa nas competições geralmente, e é a preferível. Por quê? Porque o C++, a linguagem ela é mais rápida do que o Python. O Python ela tem mais coisas do que as outras linguagens, ela é uma linguagem muito boa, mas para a programação competitiva,
ela é boa porque em alguns casos, mas geralmente por ela ser bem mais lenta do que o C++, você pode tomar isso que que vocês estavam falando quando eu cheguei, que é do tempo limite excedido, que é quando o seu código ele foi lento demais para a questão. Aí isso Já acontece aconteceu muito. com a gente muito mesmo. Pronto. Inclusive na fase nacional, quando a gente foi ano passado, praticamente eu saí de lá com a certeza que 3 códigos iam passar de boas, mas apenas um, e os outros 2 foram tomados o limite de tempo excedido. Aí Isso é é, triste. isso a gente ensina na nossa primeira aula, que é uma coisa chamada de complexidade. Quando eu fui dar aula pro pessoal de Arapiraca, só que lá foi um laboratório, eu fui dar uma palhinha de C++ também pro pessoal. E essa questão de complexidade, que é quando é você conseguir calcular, vendo o seu código, você conseguir calcular a complexidade do seu código, para você ver se ele vai passar ou não. Tipo, eu não sei se você já deve ter mexido nessas questões, mas geralmente essas questões ela dá um valor, tipo um n, e você tem que ler, vamos supor, 1000 elementos, certo? Uhum, Você já viu isso? Pronto, uhum. ele diz assim, eu vou lhe dar 1000 elementos e você tem que ler os 1000. Então, se você passa um for, acho que todos vocês já viram if e for. Sim, acho que a maioria, pelo menos. Pronto, se você passa um for de 1 até 1000, você gasta, vamos supor, 1000 unidades de tempo, 1000 segundos, vamos supor, certo? Beleza. Se você bota um for dentro do outro, ele vai passar um for dentro do outro, e você vai passar 1 milhão de vezes, certo? Uhum. Pode ficar meio abstrato, porque geralmente eu explico isso com Mas, quadro e a gente faz toda uma aula, mas ele uhum. vai passar 1 milhão de vezes. Então, você tem que pensar em fazer a questão só com um for, sem botar um dentro do outro, para fazer só só gastar 1000 unidades de tempo, porque isso vai fazer com que passe na questão. Então, isso é uma aula de complexidade. Isso é um assunto que a gente geralmente passa uma aula inteira para explicar para como é que funciona. Só falei só para vocês terem uma noção mesmo, porque geralmente na UBI, na maratona, tem alguns problemas que podem dar que você não acerta a questão. O primeiro é quando o seu código ele não dá a resposta esperada. Tipo, vamos supor que a saída era para dar 5, o seu código deu 6. Então ele dá a resposta errada. E o outro é esse de tempo limite excedido, que é quando o seu código eles meio que chamam de ineficiente. Na OBI, você ainda consegue, mesmo que você pense em uma questão que você pense em uma solução que ela é ineficiente, é bom você submeter, porque você consegue cavar pontos na OBI, de acordo com os blocos de casos de teste que você tem lá. A maratona não, a maratona ou você acerta ou você erra a questão. Então, se o seu código ele é ineficiente, ele não passa. Você tem que fazer o mais eficiente possível. Mas na UBI não, você pode submeter o código ineficiente porque você consegue algumas questões. Então, se você não sabe fazer a questão do jeito que ela quer na maioria dos casos, você tenta fazer a questão de um jeito que pelo menos ela passe em alguns casos, porque você pode conseguir alguns pontos e sair na frente das outras pessoas. Então isso é Uhum. legal também. Você pode, puxa, isso, acho que nem todo mundo se liga nisso, mas isso é muito importante. Então o site que eu recomendo é esse daqui. Você começa realmente do zero aqui, ele vai ensinando tudo isso em C++, e isso aqui, na minha cabeça, é o suficiente para você chegar na final da maratona. E a gente foi para a final brasileira da maratona de programação, basicamente sabendo esses assuntos aqui. Então, não tem nada mais aí do que eu colocaria falando, olha, você precisa desse assunto para ser muito bom. Não, só com esses assuntos que tem aí você já consegue resultados muito bons. Massa. Então eu recomendo dar uma olhada nesse site também. Outro site, caso vocês queiram ver, é esse Yuri aqui. Eu não sei se vocês já viram. Mas pelo URI você consegue ter acesso a provas da OBI passada, se eu não me engano, no site da OBI também. Mas no URI você consegue ver, a OBI de 2014, de todas as OBIs passadas. E eu prefiro submeter aqui do que no site da OBI, porque aqui ele trata melhor os erros da sua questão.
Então você consegue ver melhor e ler melhor as coisas aqui. Como a É gente só estava vocês... comentando antes de você entrar, que a gente foi submeter um código e aí o site da UBI retornou bad gateway. Tipo, contato o servidor do seu site para saber algum problema. E quando eu ia ver era tempo limite excedido. Não era nada de... É porque eles não souberam tratar isso direito. Mas aqui ele diz que foi o tempo limite excedido e pronto. É só vocês se atentarem nos níveis também para não fazer questão muito difícil. Então vocês podem olhar, por exemplo, vocês podem começar por essa prova essa OBI de 2014. Aí vocês ordenam aqui pelo nível e sai fazendo. Você lê a questão, vê o exemplo de entrada, o que é para ler, lê o de saída, submete o código aqui e breu. Aí ele diz se foi aceito ou não. Se vocês quiserem saber a solução da questão, geralmente tem solução das questões da UBI no site da UBI. Mas se vocês forem estudar por questões de outros lugares, tipo da maratona de programação, eu geralmente achava a solução da questão assim. Eu botava o nome da questão, tipo, questão X, solução, maratona de programação. Aí eu sempre achava a solução da questão assim. Não é sempre que você vai achar a solução da questão, mas assim, pelo menos ajuda tendo os da UBI, que é o que vocês vão fazer. Uhum. Outra dica de estudo que eu dou. Quando a gente estava estudando para maratona e a gente começou a estudar, a gente tentava fazer pelo menos umas 2, 3 questões por dia. O legal é você fazer questão todos os dias para você não perder a prática. Não sei se vocês já tocaram instrumento ou já fizeram exercício todos os dias, mas é a mesma coisa. Não é legal você chegar um dia da semana, eu vou chegar um dia da semana, fazer 8 horas de exercícios e isso vai servir para a semana toda. Tipo, não é assim que funciona. É melhor você fazer 1 hora todos os dias do que 8 horas de exercício em um dia. Porque o corpo humano e o seu cérebro ele funciona diferente do que vocês pensam. Tipo, ele precisa ser estimulado todos os dias. Então, pelo menos com todos os competidores que eu conversei e tive acesso, todos falavam a mesma coisa, que eles eram mais experientes que eu e o legal é você estudar todos os dias, nem que seja fazendo uma questão fácil, mas é legal estudar todos os dias. E outra coisa é legal você pegar uma prova para resolver, tipo a da UBI 2014 aqui. Você pega essa prova para resolver e se você tem um conhecimento e essa questão de nível 1 aqui, ela nem faz diferença para você, você está resolvendo muito rápido, é bom você pegar um nível mais difícil. Você tem que meio que ser sincero com você mesmo, para ver se essa questão aqui, ela está lhe fazendo pensar. E outra coisa é, tipo, você não precisa, se você pega uma questão, você não está conseguindo fazer de jeito nenhum e você está tentando de verdade, você não precisa deixar ela para lá. É bom você olhar a solução. Porque, tipo, o que eu fazia geralmente era, eu tentava a questão por 1 hora ou 2 horas. Ficava pensando, pelo menos. Se eu não conseguisse sair do canto, eu ia para a solução da questão e começava a ler a primeira linha. Aí depois lia a segunda linha. Até ir abrindo a cabeça. Eu não chegava e lia a solução toda da questão. Eu, pelo menos, ia tentando abrir a minha cabeça para me fazer pensar mais. Porque na hora da prova você vai precisar pensar e não tem o que fazer. Então, é importante você estudar sabendo o que é mais produtivo para você também. Você tem gente que odeia olhar editorial, mas tem gente que eu conheço que o cara é gênio, ele não olha editorial e praticamente e ele consegue tirar as questões, mesmo que dure um mês. Mas assim, eu particularmente acho perda de tempo. Você passar um mês em uma questão só por causa do ego e ficar perdendo tempo nisso. Então é legal você, se precisar, olha a solução. Não tem o que fazer. Você tem que também entender que você também não é o Einstein nasceu sabendo fazer todas as questões. Então é importante você saber equilibrar isso. E é isso, pessoal. Tiago, obrigada pela tua conversa aqui com a gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Se quiserem perguntar pelo microfone ou no chat também, quiserem colocar alguma pergunta, viu, gente? Aproveitem a presença dele aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Tiago pela participação e todos vocês que vieram também para ouvir um pouco do que ele contou para a gente, da experiência dele.
E assim, algumas coisas que eu achei interessante que o Tiago falou é que nem sempre a gente vai conseguir resolver todas as questões, né? Então, às vezes a gente pega uma questão difícil, a gente encontra passa muito tempo resolvendo ali e vê que não saiu, né? Isso não pode servir para a gente se desestimular, né? Ao contrário, isso só mostra que a gente precisa estudar mais. E acho que o segredo que ele deixou aí para a gente foi estudar, realmente. E é uma coisa que vai levar tempo, né, Tiago? Não vai vir de uma hora para outra. Então você tem que Com estar certeza. estudando, você vai ter que estar sempre mantendo um ritmo aí de estudo, né? Para você conseguir um objetivo. Então, se você tem que colocar algo como objetivo, você tem que fazer trabalhar para aquele objetivo ser cumprido, para você conseguir atingi-lo. Então, se você viu que o objetivo precisa, para você atingir, precisa você estudar, então o segredo é esse. E aí vocês precisam se organizar, né? Precisam ver aí quais são os conteúdos que está precisando dar uma reforçada, enfim, e treinando. Treinamento, né? É como uma competição, a gente só ganha a competição se a gente treinar. Qualquer atleta que a gente tem aí, atleta de Olimpíada, de Copa, o que for, o que eles fazem? Eles treinam, né? Tem um ritmo de treinamento, um ritmo de estudo. Então, no nosso caso aqui, vocês vão pegar questões diferentes, uma vai ser mais fácil, outra vai ser mais difícil, mas aquela questão difícil não pode desestimular você. Você tem que pegar aquilo ali e usar isso como um incentivo para você se superar. Então, se no ano que Thiago foi mal, junto com a equipe dele, lá na maratona, ele se desestimulasse, no ano seguinte, Thiago foi 2 anos depois. Eles foram muito mais longe. Então, eles não. Foi no seguinte? Foi o ano seguinte. A gente Pronto. foi mal em 2018 e em 2019 a gente ficou entre os melhores do Brasil. Foi muito Pois bom. é. Então, se já pensou se eles tivessem dito, não dá pra gente, a gente se deu mal aqui. Não. Pegaram aquilo ali e fizeram o quê? Estudaram o ano inteiro, né? E conseguiram Foi. algo melhor depois. Então, acho que isso é uma grande lição, né, para todo mundo aqui. E outra coisa legal que ele falou é justamente a oportunidade que vocês estão tendo com antecipação, né? Então, aproveitem isso, não deixem se escapar. A UBI realmente está em cima esse ano, mas eu sempre falo, a gente não estuda para a UBI de 2020, a gente está estudando para a UBI, então vai ter em 2020, para alguns aqui ainda vai ter 2021, para outros ainda vai ter outros anos também. Então, é uma coisa contínua, né? Não é algo para o dia X de junho aí, que a gente não sabe ainda quando vai ser, Tiago. Eu estava falando para eles aqui que a gente vai ter a opção de fazer depois. Está marcada para o dia 15 agora, mas eles abriram uma data flexível aí mais para frente, que ainda vão marcar, para fazer um pouquinho depois, porque tem problemas aí com alguns alunos que não estão tendo conexão com a internet, enfim, todos esses problemas com suspensão de aula e sem acesso a material, sem acesso a computador. Então, eles vão colocar uma data mais para frente. Aí é já mais uma oportunidade para a gente tentar agora em 2020, né? E, enfim, vai ter sempre 2021, vai ter anos mais para frente, depois vocês têm a oportunidade também de maratona. Então, não é algo para depois de amanhã ou para a semana que vem. É algo para a gente estar praticando sempre. Então, quem tem isso como objetivo, não vai ficar aí se limitando com relação à próxima semana e tudo mais. Então, muito obrigado, Tiago. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem do Marcos. Pronto. Como foi minha rotina para conciliar a universidade e as maratonas? Isso serve para o ensino médio também, mas acho que é um pouco diferente, porque na faculdade a gente é um pouco mais livre em alguns aspectos, de pagar matéria, essas coisas. Mas tem gente, Marcos, que consegue conciliar os estudos com a maratona numa boa em alguns estados, tipo Pernambuco, a UFPE. A gente tava conversando com o pessoal lá e viu a meta do curso deles e algumas coisas deles. E o que fazia a gente desestimular muito aqui era que o nosso curso acabava sendo mais difícil do que o da UFPE, por incrível que pareça. Porque na época que eu estava estudando, não sei se vocês sabem, mas ciência da computação tem muito cálculo. Então a gente tem que pagar umas três matérias de cálculo. E na época a gente tinha que pagar os cálculos com o pessoal que cursava matemática. Então isso acabava sendo muito chato e muito massivo, porque a gente queria programar e eu tinha que passar uma semana inteira estudando cálculo.
mas o que eu fiz foi, assim, eu tive que abdicar do estudo de... Eu não recomendo que vocês façam tanto isso no ensino médio, porque é importante para vocês no ensino médio. Mas para a faculdade tem bem mais problemas, eu acho, do que o ensino médio. E o que eu fiz foi abdicar. Eu estudava para passar nas matérias da faculdade. Eu não queria ser o aluno para tirar nota 10 em todas as matérias. Mas, por exemplo, nessas matérias que me consumiam mais tempo, eu estudava para passar. Aí passava assim, lá na UFAL você tem que tirar uma nota mínima de 7. Aí eu passava na matéria com 7,5, 8, nessas matérias de cálculo, só nas de programação que eu focava bem, porque acho que é importante para mim, porque queria ser programador. Mas nessas matérias que consumiam mais tempo, eu só estudava para passar e ia estudar para maratona. Mas na minha visão, eu achava e acho ainda, que a maratona ia me acrescentar muito mais do que eu perder um mês estudando cálculo para tirar uma nota 10 numa prova. A maratona ia me acrescentar muito mais do que uma prova de cálculo. Então, isso. E eu estava certo. A maratona me acrescentou muito mais do que eu passar um mês estudando para uma prova de cálculo. Aí eu tentava estudar pelo menos 1 hora por dia para maratona. Só que eu nunca consegui estudar 1 hora. Sempre era mais. Porque quando você começa a estudar muito, você começa a ficar meio viciado. Aí você, quando pega uma questão e você não consegue resolver, você só para quando você consegue resolver. Aí, às vezes, me comia umas 3 horas no dia. Só que, em compensação, eu acabava sendo mais produtivo quando eu ia estudar para outras matérias. Não sei se é uma coisa só minha, mas isso acontecia com os meus amigos também. Porque, como eu acabava meio que perdendo tempo de estudar para as matérias da faculdade por causa da maratona, eu acabava me concentrando muito mais. Não sei se é porque eu trabalho melhor com essa pressão, mas pelo menos para mim funcionou assim. Tem outra pergunta. Tem um projeto seu como o seu FAO de Arapiraca? Ah, eu não sei, Lucas. Inclusive, eu esqueci de falar isso. O pessoal da UFAL de Arapiraca, eles competem também. Tem uma equipe de lá que eles estavam estudando fazia um tempo já. Inclusive, em 2018, quando a gente perdeu a vaga porque o nosso computador desligou, eles que pegaram a nossa vaga. Eles fizeram o mesmo número de questões que a gente na época e passaram com o tempo. Só que no ano de 2019 eles foram bem mal, não sei porquê. Acho que foi nervosismo. Aí a gente pegou a vaga. Mas eu acho que não tem. Só que eles treinavam junto com a gente. A gente tem um grupo e a gente colocou o pessoal de Arapiraca também para treinar junto. Porque a gente não tem essa de fazer uma panelinha só pra gente estudar. É interessante ter todo mundo junto estudando, trocando experiência. Ninguém se acha melhor que ninguém lá. Então, é legal todo mundo junto estudando. Então acaba que o projeto é como se fosse de Alagoas tudo, sabe? A gente só não vai lá em Arapiraca dar aula, claro. Mas a gente manda pro pessoal de Arapiraca participar das coisas também. Massa. Deixa eu ver aqui, viu? Acho que foram essas as perguntas, né? Pois bem. Então, Tiago, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. A hora é agora, hein, gente? Tiago, obrigada aí pela participação, tá? Para quem não pôde participar nesse momento com a gente aqui, ficou gravado tudo, viu? Ficou gravado, depois a gente vai compartilhar no grupo. E é isso aí, vamos continuar estudando, certo, gente? Vamos focar aí, vejam quais são os seus objetivos, né? Aproveitem, porque no momento vocês, como a gente não está tendo aula, vocês podem focar totalmente nisso, se quiserem, né? Sei que tem outras coisas também, mas eu digo assim, que o tempo agora parece que está um pouquinho maior, né? Porque vocês não estão precisando ir para o IFAL. Então aproveitem, vamos estudar, vamos tentar correr atrás aí, porque cada vez que a gente for fazendo essas competições, participando ano após ano, a gente vai ganhando mais experiência. Porque participando ano passado, a gente já aprendeu, né? Aprendeu bastante coisa, chegando na final, teve três alunos da gente a gente conseguiu chegar na fase nacional, né? Não na, Muito bom. Na final digamos que é aquele competição internacional, né? Mas a gente chegou na nacional. E então, acho que a gente tem que sempre procurar evoluir, né? Isso. E sabendo que vai ter um momento que vai ser mais difícil, um momento que vai ser mais fácil, mas
sempre com foco aí no nosso objetivo. Então, gente, obrigada a participação de vocês. Depois, se vocês, se o Thiago puder passar os links que ele falou dos grupos, né? Aí eu compartilho com os meninos também. E é isso. Certo? A gente vai marcar outro dia para a gente conversar com vocês de novo. E quando eu ficar sabendo da data, né, oficial aí da OBI, eu passo para vocês. E aí vocês fiquem atentos, porque a gente deve estar marcando, então, algum dia para a gente fazer como um simulado aqui. Ok? Muito bom. Beleza, gente? Qualquer Oi. coisa, Aline, pode passar o meu contato ou então eu mando o link do grupo pro pessoal e eles entram lá. Aí se tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá. Alguém provavelmente vai responder. Eu não tô muito ativo no grupo porque ultimamente eu tô com muita coisa para fazer e como eu ainda sou competidor da maratona, mas eu tô meio aposentado. Então, no máximo que eu posso fazer é ajudar com material, com plano de estudo, essas coisas. Beleza. Mas se quiserem. Pronto. Mas muito obrigada aí pela experiência trocada, pelas dicas. E boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigadão pelo convite também. Boa tarde, valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Até mais.